Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz seja com todos, ainda com saudades, e espero que todos estejam bem. Minha meditação para essa manhã está lá no livro de Abacuque. Quero ler o verso 2 até o verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim, também há contendas e o litígio diante de mim. Por causa disso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, no início do livro, o Abacuque ele se mostra perplexo, porque a situação na nação era muito difícil e Deus parece não tomar nenhuma providência. O justo está sendo explorado, massacrado pelo corrupto. E parece que Deus ele se mostra assim completamente apático, indiferente a tudo que está acontecendo. E não é à toa que o profeta, aqui no texto que nós lemos, ele clama angustiado, né? Até quando, Senhor? Abacuque, ele levanta esse questionamento diante da situação inédita que ele provavelmente está presenciando, né? Onde está Deus? Essa é a pergunta dele. Que vê tudo isso e não faz nada para sanar o problema. Será que Deus ele não está vendo tudo o que está acontecendo? E certamente, amados irmãos, nós também podemos compartilhar talvez do mesmo sentimento de Abacuque, diante dessa complexidade que nós estamos vivendo, que estamos presenciando, para nós inédita, tenho certeza disso, né? E eu também tenho certeza que não são poucos, amados irmãos, os cristãos que experimentam essa oração, né? Até quando, Senhor? Mas, irmãos, podemos descobrir aqui no livro de Abacuque as respostas para essas perguntas que eu acredito que para o cenário que nós estamos vivendo hoje nunca foi tão atual essas respostas, né? Nunca foram tão atuais para nós nesse tempo que vivemos. Eu quero trazer aqui nessa manhã, amados irmãos, algumas informações importantes nesse texto, né? Para que a gente possa continuar passando por essa situação e sabemos que vamos sair dela com paz em nosso coração. Em primeiro lugar, amados irmãos, a paz em tempos de crise, né? Ela é resultado da confiança no livramento do Senhor. E a primeira coisa que descobrimos quando estudamos as ações de Deus aqui no livro de Abacuque é que pode parecer que Deus esteja estranhamente silencioso e às vezes até inativo em momentos de crise. Pode parecer isso. E aí, e por causa disso vem essa indagação, né? Até quando, Senhor? E é uma tremenda ousadia, amados irmãos, fazer uma indagação dessa, né, a Deus. Porque o profeta vê a violência em seus dias crescendo, a injustiça sendo torcida, a desonestidade ganhando espaço. E onde está Deus que não intervém e não faz nada para cessar esse mal todo, né? E não é esta a questão que muitos levantam hoje também? Por que Deus permite que certas coisas, amados irmãos, estejam acontecendo? Por que Deus permite que essa enfermidade assole o mundo, né? Esse vírus minúsculo entre no mundo? Por que Deus permite que essa calamidade aconteça entre os nossos lares, dizime famílias, cristãs inclusive? Muitos cristãos estão padecendo por isso também, amados irmãos, né? Por que Deus está permitindo tudo isso? É claro, queridos, que sempre foi difícil entender o silêncio de Deus, né, nos assuntos humanos. Porém, não podemos presumir que esse silêncio seja um indicativo de um Deus distante, apático, que não se preocupa com a humanidade. Não é isso não, irmãos.
Deus não é só um espectador desinteressado nesses assuntos humanos. Sabe por quê? Porque tudo está sob o seu olhar. O olhar de Deus está sobre todas as coisas, né? E todas as coisas, amados irmãos, estão debaixo da sua permissão e da sua soberania. Deus não está apavorado com o que está acontecendo, né? Nem se precipita. Deus não está com os olhos fechados ou os ouvidos tapados. As mãos do Senhor, elas não estão encolhidas. E a mente de Deus não está de maneira nenhuma alienada para tudo que está passando, nem está longe o Senhor dos dramas que a humanidade enfrenta hoje. Por isso que a palavra de Deus, amados irmãos, ela nos orienta, dizendo que Deus fará justiça aos seus escolhidos, embora pareça demorado. Né? Isso está lá em Lucas. E mais, amados irmãos, o próprio Senhor Jesus também disse que nenhum fio de cabelo cairá de nossa cabeça sem que Deus saiba. Ele conhece todas as coisas, né? Por isso que eu convido a você, amado irmão, amigo, amada irmã, a viver pela fé. E o cristão, ele vive pela fé. Mesmo quando não está, mesmo que quando diante dele ele não consegue enxergar nenhuma perspectiva, ou mesmo que pareça que as suas orações não estão sendo ouvidas e respondidas, né? Devemos ter fé. Essa fé que é o fundamento daquilo que a gente espera, daquilo que a gente não vê, né? Em segundo lugar, amados irmãos, a paz em tempos de angústia e em tempos de crise é resultado de oração. E nada traz maiores benefícios para o alívio da ansiedade e dessa angústia do nosso coração, né, do que a oração. E Deus, ele responde às nossas orações. Mas, claro, ele responde segundo os seus propósitos. A gente nunca deve pensar, amados irmãos, que as nossas orações não estão sendo ouvidas. Sim, elas estão todas diante do Senhor e nós devemos continuar orando pelo mundo, pelas famílias, pelos nossos idosos, pela nossa igreja, porque essas orações estão todas elas na presença de Deus. Mas a gente precisa entender também que Deus é livre, né? Ele é livre e ele faz o que quer, como e quando ele quiser. E essa é a fé que traz a paz em nosso coração. É essa fé que entende isso, que reconhece essa soberania de Deus, e é essa fé que descansa na liberdade divina. Pela fé e pelo estudo das Escrituras, nós também sabemos que Deus nunca erra. As suas respostas, irmãos, podem até parecer estranhas, né? Podem parecer estranhas, podem parecer às vezes sem sentido, mas é assim que ele age, é assim que ele trabalha. Um exemplo clássico disso, né, são os irmãos de José que o venderam como escravo, isso está lá em Gênesis, né? E assim e ele vai para o Egito, José vai para o Egito, muito mais tarde, porém, José e seus irmãos se encontram com ele, né? E José declara que não foram eles, mas foi Deus que enviou ele mesmo para o Egito, para aquele momento que aconteceu na história. Então, amados irmãos, a nossa fé ela não é um sentimento positivo, nem um amontoado de conceitos de autoajuda. Ela é a firme convicção num Deus que tudo encaminha para o ponto que ele deseja. Por isso que tudo que está acontecendo aqui é propósito de Deus, né? E em último lugar, irmãos queridos, para que a nossa fé esteja inabalável nesse tempo difícil e para que a gente tenha paz, né? Essa paz no tempo de crise, ela é resultado de uma fé que descansa em Deus, né? Uma fé que descansa em Deus. O próprio texto diz, mas o justo viverá por sua fé, aqui no capítulo 2, no verso 4. É isso mesmo. O justo, o cristão, o crente em Jesus viverá pela sua fé. E essa fé no Senhor é num Deus triunfante, que vence,
que é vencedor, que é o mantenedor de todas as coisas, que é salvador. Essa é a nossa fé nesse Deus, né? O cristão, ele por isso, irmãos, ele não se abate com o que está acontecendo, embora veja muitas vezes um tempo sombrio, que eu acredito que é o que a gente está vendo hoje, mas a fé dele não é abatida. E aí o profeta, né, maravilhosamente, ele termina aqui o seu livro dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E esse texto, irmãos, aqui, principalmente nesse finalzinho, é uma declaração de fé, né, do profeta, em um momento de crise inigualável aqui. Faltariam figos, faltariam as uvas, as azeitonas, os campos não produziriam seus alimentos, o rebanho seria exterminado, os currais sem gado. E qual é a atitude do profeta? Será que é desespero? Será que é o inconformismo? Será que é a entrega mesmo? Né? Ah, eu não quero mais saber de Deus, ele não está ouvindo mesmo as minhas orações. Será que é isso? Não, irmãos. O que o profeta fez aqui foi manter a fé. Essa é a lição. Abacuque, então, ele nos ensina que a resposta à crise é a fé. A segurança dele não brota de emoções, mas de uma fé que é viva, e assim deve ser a nossa. E quem crê não se abala. Lembram do Salmo? O Salmo diz: aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas estão firmes e permanecem para sempre. E aí o profeta aqui termina maravilhosamente bem. Ainda que a figueira não floresça, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. A se alegrar no Senhor, né? Que fé, irmãos! No meio da crise, a alegria, né? Que lição para todos nós! Que lição para todos os cristãos que nesse tempo estão aborrecidos, né? Murmurando, emburrados com Deus e com o mundo todo. Que fé maravilhosa! Que a nossa fé possa ser a fé, essa mesma fé de Abacuque, né? Que a gente possa manter a fé no nosso Deus, mesmo que pareça que ele esteja indiferente, né? E que para tudo que está acontecendo no mundo, eu sempre digo isso, né? É a nossa percepção em relação a Deus, porque ele nunca estará indiferente ao que está acontecendo no mundo. E ele sempre está atendendo às nossas orações. Devemos então manter a fé, mesmo que ele esteja usando, amados irmãos, eu vejo isso também, um instrumento doloroso para, sabe, irmãos, para nos disciplinar, para nos educar. E ainda que venhamos a perder tudo, até a vida, né? Todavia, nós devemos nos alegrar no Senhor, pois Ele é a única riqueza que nós temos e que vai perdurar por toda a eternidade. Que o Senhor mantenha o seu coração firme nesse tempo, perseverante nesse momento, que você possa continuar buscando o Senhor, mantendo a sua fé e cada vez mais cultuando a Deus, mesmo que não seja no lugar do templo, né, num lugar separado, mas na sua casa, no seu lar. Continue acompanhando aí as nossas pregações e que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém.